Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa que eu tenho a alegria de estar aqui com vocês. Para iniciarmos a nossa reunião, faremos a leitura da oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 49, oração para sentar no âmago da vida de Deus. Lembrando, quem tiver o livro e quiser acompanhar a oração, fica à vontade. O meu livro é 37ª impressão e caso você não tenha, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e deixar com que as palavras da oração levem, guiem sua mente para níveis cada vez mais elevados e sublimes. Vamos lá então? Oração para assentar no âmago da vida de Deus. Estou neste momento serenamente assentado no âmago da vida de Deus. Daí vem a vida de Deus que me faz viver. Morte não se aproxima de mim de forma alguma. Também a doença é inexistente. Neste momento, assentado no âmago da vida de Deus, daí recebo nova vida e coragem. Em mim, agora, não existe temor de espécie alguma. Estou, neste momento, serenamente assentado no âmago da sabedoria de Deus. Daí flui a minha sabedoria de Deus que me faz viver. Sou sempre conduzido pela sabedoria de Deus, por isso jamais acontece de eu cometer um deslize sequer, em qualquer sentido. Cada ato meu, cada passo meu, atinge um ponto exato em tudo e fazem manifestar resultados precisos. Estou neste momento serenamente assentado no âmago do amor de Deus. Daí jorra abundantemente o amor de Deus que tudo vivifica. Meu amor é a expressão individualizada do amor de Deus. Por isso não é um amor tendencioso de paixões pessoais. É um amor equilibrado e imparcial. Vejo o amor de Deus no interior de todas as coisas e agradeço a este amor. Além disso, ama todas as coisas. Papai, o Senhor é manifestação do amor de Deus. Mamãe, a senhora é manifestação do amor de Deus. Meu sentimento de amar a meus pais é o amor que nasceu do amor de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, ó humanidade, vocês todos são manifestações do próprio amor de Deus. A montanha, o rio, a erva, a árvore, todos os seres vivos, tudo é auto-manifestação do amor de Deus. Assim sendo, sou amado por todas as coisas do universo, amo todas as coisas do universo e vivo envolto pelas graças de todas as coisas do universo. Neste momento, despertei para a mesma verdade para a qual despertou Buda quando disse: seres animados, seres inanimados, seres com sensibilidade, seres desprovidos de sensibilidade, cada qual já é iluminado. Esta iluminação foi alcançada segundo a sabedoria que vem do âmago de Deus e não é, de modo algum, conhecimento ou sabedoria da minha própria força. Quando me assento no âmago de Deus, sou envolto pelo amor e pela sabedoria de Deus que me ensinam como devo conduzir a mente e o que devo fazer. Tanto o que é interior como o que é exterior são manifestações do amor de Deus. Por isso, tudo me vivifica e ao meu redor aparecem somente coisas benfazejas. Abro meu coração para receber o amor, a sabedoria e a bênção da vida de Deus. Por isso estou sempre feliz e saudável, plenificado por auspiciosos acontecimentos. Muito obrigado, muito obrigado. Essa oração ela é maravilhosa e eu recomendo que pelo menos uma vez por semana você abra o livro, faça essa oração, aprofunde a conscientização de que você está agora neste momento, serenamente assentado no âmago da vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim, mais uma segunda-feira de muita alegria poder estar aqui com vocês, estudando e aprofundando ainda mais os ensinamentos da Seiichi Noe. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presencialmente, meu muito obrigado. A você de casa também, meu muitíssimo obrigado por estarmos juntos mais uma noite estudando e aprofundando os ensinamentos da Seiichi Noe, se bem que é mais uma noite ou mais um dia, porque depende da hora que você for assistir. Então, meu muito obrigado a quem está assistindo a palestra em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil.
Quero mandar um abraço especial a todo mundo que nos acompanha na Europa, Portugal, Espanha, Suíça, Inglaterra, França. Meu muito obrigado a todo mundo que tem nos acompanhado aí nos países europeus. Meu muito obrigado. Vamos juntos estudar e aprofundar um pouquinho mais os ensinamentos da Seichonoye. Um abraço especial a todos que de alguma forma sempre contribuem para que essas palestras da Seichonoye cheguem a outros países, né? Como eu citei lá na Europa, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Então, meu muito obrigado. Esse trabalho de curtir e compartilhar a palestra ajuda demais, porque damos chances não só a que o algoritmo dê força à palestra e que outras pessoas tenham chance de recebê-la, como também você divulga essas palavras e dá a oportunidade para as pessoas e as famílias iluminarem suas mentes e seus lares. Então, meu muito obrigado a todo mundo que dá aí a nós esse voto de confiança e compartilha, dá a curtida na palestra e faz com que nós ganhemos destaque para que possamos levar palavras da verdade e da luz para o coração de muitos, iluminando vários lares. Então, meu muito obrigado mesmo. Uma imensa alegria, como eu já disse, estar aqui com vocês. E hoje nós vamos abordar um tema que eu estava inclusive olhando no canal, lembrando que no nosso canal da Meditação Shinsokan, nós estamos agora com a nossa terceira modalidade da Meditação Shinsokan, que é a Meditação Shinsokan da aura suave como a lua cheia. Então nós já temos a Meditação Shinsokan básica, Meditação Shinsokan das 4 mentes imensuráveis de Buda e agora a Meditação Shinsokan da aura suave como a lua cheia. São várias as variações da meditação Shinsokan, apesar que nas palestras aqui normalmente eu faço mais a básica, mas são várias as modalidades que você encontra no livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus. Lá nós temos 6 modalidades e a grande maioria das modalidades está no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então no livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus você tem 6 variações de fácil consulta e fácil prática. Então nós estamos com a terceira meditação. Passa lá no canal da Meditação Shinsokan, dá uma olhada, pratica. É uma meditação que eu adoro muito, ela é muito especial. E não deixe também de visitar os conteúdos. E eu estava vendo que esse assunto que nós vamos abordar hoje, eu tenho abordado pelo menos de 1 a 2 vezes por ano. Todo ano tem uma palestra com o tema aproximado disso, porque ela é um assunto muito especial, muito fundamental. Hoje eu vou abordá-lo de uma maneira um pouco mais, um pouco diferente, mas mantendo na essência a mesma. Bons sentimentos, nós vamos abordar um pouquinho sobre a nossa atmosfera. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a nossa atmosfera para que nós possamos entender e termos a oportunidade de modificarmos o nosso conteúdo. O livro que eu vou utilizar é o livro A Verdade, volume 10. A coleção A Verdade, ela é diferente da coleção A Verdade da Vida. A coleção A Verdade da Vida é daqueles livros amarelos que contém 40 volumes. A coleção A Verdade, ela é uma coleção composta de 10 volumes mais o volume suplementar. Então são 11 livros. Então o A Verdade que eu vou trazer é volume 10 e essa coleção ficou linda porque cada capa é uma foto assim bem bonita, assim, uma foto que encanta. Eu acho linda essas fotos. E o volume 10 vai falar sobre a imagem verdadeira. Então é bem profundo, traz assim pontos muito importantes. E nós vamos abordar o que está bem no inicinho, aqui na página 31, 32. Deixa eu ver. Não, 34 e 35. Tá aqui. 33 e 34. Tá aqui certinho. 33 e 34. É a parte que nós vamos abordar. E é exatamente o título: Melhore sua atmosfera, manifestando o sentimento de amor. Então, esse é o título desse capítulo que nós vamos falar sobre bons sentimentos. Então, vamos lá. Lembrando, não é nossa intenção esgotar o assunto. Você vai encontrar muito disso em
toda a literatura da Seichonoye. Tem livros muito legais que o professor Masaru Taniguchi ele trabalha também esse assunto e que nós vamos trazer para que a gente possa compreender nessa explicação de hoje a importância que nós temos de cuidar dos nossos sentimentos, inclusive de nós nos agarrarmos nos bons sentimentos. Vamos lá. Para que nós possamos entender a fundo o porquê que é importante nós utilizarmos os bons sentimentos, nós temos que entender um conceito que ele é muito interessante. Vamos lá. Vou fazer uma representação aqui extremamente artística do corpo humano. É um negócio assim surreal de tão bem feito que é. É um desenho que eu levei anos para desenvolver, que é o desenho do corpo humano. Tranquilo aqui, gente? Esse desenho. O que acontece? Esse desenho, ele é... Não o desenho, gente, o corpo humano. O corpo humano, ele é uma representação de uma parcela da sua existência. Então, a gente tem que entender qual é o grande problema hoje do materialismo. É diminuírem o ser humano ao corpo carnal. Hoje em dia, as pessoas acreditam que ela é apenas o corpo carnal. Eu sou apenas esse corpo. Então, se eu morrer, se esse corpo se desintegrar, eu deixo de existir na visão dos materialistas ou na visão de muitos espiritualistas. Eu vou ficar aguardando a vinda do Messias para quando ele chegar, eu ressuscitar em corpo para viver no paraíso. Então, ou seja, a conscientização ou a consciência da pessoa é de que ela é apenas o corpo carnal. E na Seichonoye nós aprendemos que o corpo carnal ele é apenas um espectro ou apenas uma parcela da sua totalidade. É uma manifestação, é uma projeção, é uma fotografia, é uma filmagem. Então presta bem atenção, você tem muito mais do que o corpo carnal. Muito mais. Aí algumas pessoas fazem o seguinte dualismo. O ser humano tem um corpo... Deixa eu botar de azulzinho, porque normalmente, quando a gente vai falar de coisa espiritual, a gente associa a cor azul. É interessante isso. Então, as pessoas acreditam que não, o ser humano ele não tem só o corpo carnal, ele também tem um corpo espiritual. Então, a pessoa tem um corpo carnal, quando ela morre, ela manifesta o corpo espiritual. E quando ela reencarna, ela manifesta o corpo carnal. E fica nesse dualismo. Só que nós aprendemos que o corpo espiritual também é apenas uma parcela da projeção da existência daquela pessoa. Então, na Seichonoye, nós começamos a entender que os corpos são reflexos da mente. Quando a gente fala que é reflexo da mente, não é apenas o corpo carnal, é também o corpo espiritual. E quando nós aprofundamos no estudo, isso você vai encontrar no livro Viver Junto com Deus, o professor Masaru Taniguchi explica, nós temos 5 corpos. Olha que legal. Pessoa falando assim, nossa, professor, eu cheguei aqui, eu só tinha um, vou sair da palestra com 5. Olha como é que você já saiu mais próspero. Entrou com 1, vai sair com 5. Vamos lá. Nós temos 5 corpos. O primeiro corpo é o corpo carnal. O primeiro corpo é o corpo carnal. Esse, tranquilo. Todo mundo vê, todo mundo toca, todo mundo percebe. Só de você olhar para você, você já viu esse corpo. Ele é o único que você vai enxergar com os olhos carnais. Ele é o único. Você não vai enxergar os outros corpos. O segundo corpo que a gente tem é o corpo etéreo, ou etérico. Etéreo. Ou etérico. Pode chamar dos dois. Esse segundo corpo você não o enxerga. Ah, mas eu tenho um colega que ele é vidente, ele vê uma cor que envolve as pessoas. A pessoa consegue ver até a vibração, pode até enxergar esse corpo, mas com os olhos carnais não. Ela precisa estar com o olho espiritual aberto para poder enxergar. Que é o mesmo que acontece quando a pessoa enxerga o corpo astral, que é o nosso terceiro corpo. Então, quando a pessoa fala que viu um fantasma, viu um espírito, ela está enxergando um corpo astral. Corpo que vive no mundo espiritual, ele é astral. Deixa eu abrir um parênteses.
Eu já tenho falado aqui em várias reuniões. Existem palavras que são utilizadas em vários conceitos religiosos por falta de palavras adequadas. Então, amor, luz, mente, são típicas palavras que têm múltiplas funcionalidades e múltiplas utilizações, que é difícil você trazer outras palavras por falta daquelas que exprimam o que é invisível. Uma das palavras que é campeã de uso é espírito. Espírito significa tudo, gente. Então, espírito é aquilo que está fora da matéria. Espírito é aquilo que é imaterial. Espírito representa aquele corpo que vive no mundo espiritual. Espírito significa aquilo que é relacionado ao sagrado, ao divino. Então, assim, espírito é utilizado muito para ajudar. Quando a gente fala, vou viver no mundo espiritual, o corpo que vive no mundo espiritual, de acordo com a doutrina da Seichonoye, é o corpo astral. É esse o corpo que vive no mundo espiritual. Nós comumente chamamos de espírito. Olha, eu vou viver com os espíritos. Você está falando que você vai viver com o seu corpo astral. Por que é isso importante? Porque tem um quarto corpo, que o nome desse corpo é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele é, de todos os corpos materiais, o mais sublime, o mais leve, o mais tênue e aquele que é mais purificado no amor. Então, esse corpo espiritual é a manifestação do amor profundo que existe no âmago das pessoas. Então, esse corpo é aquele corpo que manifesta o amor na sua grandiosidade. Ainda é um corpo material. E, por fim, nós temos o quinto corpo, que é o corpo da imagem verdadeira. Imagem verdadeira, que é o Jiso em japonês, que é o corpo da perfeição da vida de Deus. Esse corpo é o único dos 5 corpos que não é material. Ele é absolutamente imaterial. Então, o que acontece? Esse corpo da imagem verdadeira, ele é absolutamente perfeito. Olha como é que é interessante. A gente não fala que a imagem verdadeira é a vida de Deus que habita dentro de nós? A gente não fala? Olha como é que a coisa fecha, olha como é que faz sentido. A imagem verdadeira não é a vida de Deus que habita dentro de nós? Deus é material? Não. Ele é limitado? Não. Ele é temporal? Não. Ele é imperfeito? Não. Então, o seu corpo da imagem verdadeira, ele tem que ter os mesmos atributos divinos. Logo, ele é absolutamente perfeito, infinito, ilimitado, atemporal, não tem início nem fim. Por isso que o seu quinto corpo, ele não é material, porque ele não tem limite. Ele é atemporal, ele é a própria vida de Deus. Então, esse corpo, ele está no seu âmago e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você fala, meu Deus, minha cabeça vai explodir. Não, é normal. Porque quando você pega o infinito e coloca no finito, você pega uma parcela, você fala, essa parcela é finita, mas o que está por detrás é infinito. É o exemplo que eu sempre dou. Mas é uma coisa que a gente não consegue enxergar, não é isso? Não, porque ele não é material. Você só consegue enxergar o corpo carnal, os demais você já não consegue enxergar. Você imagina a imagem verdadeira. Por isso que a imagem verdadeira você tem que trabalhar ela de forma espiritual, você tem que trabalhar ela de forma intuitiva. Vamos imaginar que eu coloquei a água do mar nesse copo. Eu posso afirmar que aqui tem a água do mar? Sim, eu não coloquei ela no copo. Eu botei a água do mar aqui dentro. Eu posso afirmar que nesse copo tem água do mar? Sim. Eu posso falar que tem toda a água do mar? Não. Entendeu? Então eu posso falar que a vida de Deus está nesses corpos? Sim. Eu posso falar que toda a vida de Deus está nesses corpos? Não. A toda a vida de Deus está onde? Na imagem verdadeira. Aí a Seichonoye é profunda. Só existe aquilo que é eterno.
Se só existe o que é eterno, que não tem princípio nem fim, existe no conceito de durabilidade. Durabilidade não seria a palavra adequada. No conceito de ser perene, naquilo que realmente foi criado por Deus. Porque se Deus é absoluto, tudo foi criado por Deus também é absoluto. Então, aquilo que é absoluto é criação de Deus. Se é criação de Deus, existe. Então, se tudo que foi criado por Deus é absoluto e existe, a imagem verdadeira é a própria manifestação da vida de Deus. Então, a imagem verdadeira existe. E os demais corpos? Não existem. Que agora deu nó. Não existem. Porque eles são produtos da mente, da manifestação, da projeção, do reconhecimento. Então, a mente reconhece, limita. Ali se manifesta a matéria. Mas a essência que está por detrás do reconhecimento, ela é infinita, que é a imagem verdadeira. Então vamos lá. A imagem verdadeira é o seu quinto corpo e é esse o corpo que nós trabalhamos. É esse o corpo que nós buscamos compreender na meditação, que nós buscamos sentir. Tranquilo até aqui, gente, ou confusão? Ou ficou assim, não entendi nada? Não entendeu nada? Tá tranquilo? Sim, mas eu tenho uma pergunta, pode fazer? Pode fazer pergunta, vamos lá. Então, mas a imagem verdadeira, Deus, não criou os outros corpos? Boa. O carnal, Se fosse criação de Deus, você concorda comigo que o carnal tinha que ser perfeito? Desculpa, qual foi a pergunta que você fez? A pergunta que ela fez é o seguinte: se Deus é a imagem verdadeira, mas Deus não criou os outros corpos? Aí eu falei, se Deus criou o corpo carnal então ele tinha que ser perfeito. Se você partir do pressuposto que a criação de Deus é o corpo carnal, a gente tem que chegar à conclusão que a criação de Deus não foi perfeita. Teve falha. Porque o nosso corpo carnal não manifesta a perfeição. É ou não é? Aí todo mundo dá, meu Deus, deu um nó. Fiquem tranquilos, entendam só uma coisa. Os corpos materiais são criações mentais. Deus criou a lei que faz a projeção, mas não a imagem. Então, olha só que interessante, gente. Isso aqui é um barato para você poder entender. Por quê? Aí você consegue entender. Qual é a diferença? Quando você acredita que você é só corpo carnal, olha que interessante, olha como é que a visão religiosa fica quando você acredita que você é só corpo carnal. Não, eu sou corpo carnal, sou só esse corpo carnal. Quando eu leio lá, Deus criou a imagem e a semelhança, eu falo, então se ele criou a imagem e a semelhança, logo Deus também é carnal. As mesmas falhas que eu tenho são as falhas que Deus tem. Então Deus é vingativo? É, porque eu sou vingativo. Olha que interessante. Aí quando você afirma Deus não é, então para Deus não ser, ele tem que transcender a matéria. Então Deus passa a ser algo imaterial. Mas para Deus ser algo imaterial, ele tem que estar fora de todos os corpos. Ele só pode estar na imagem verdadeira. É legal, gente. Isso aqui é legal. É para dar um nó na cabeça, mas é para a gente abrir e pensar. Caramba! E olha que interessante. Eu não ia nem aprofundar tanto nisso, gente, mas vai acontecendo. Os corpos são representações dessas esferas mentais nossas. Então, o corpo carnal é a manifestação mais pesada da nossa mente. É tão pesada e tão densa que as coisas demoram para acontecer. No mundo material, as coisas demoram para acontecer. No mundo astral, as coisas acontecem de uma maneira mais rápida, porque é mais sutil a matéria, ela é mais leve. Então, olha só que interessante. Como é que funciona a nossa estrutura da manifestação fenomênica? Eles vão sendo envolvidos, cada corpo desse, até chegar no corpo carnal. Então, o corpo carnal é o último invólucro do ser humano. Ele é o último. Ele é o mais pesado. O corpo carnal se encaixa no corpo astral. Esse encaixe no corpo astral, ele é feito por um outro corpo, que é o corpo etéreo. Esse corpo etéreo, ele faz o encaixe do corpo astral no corpo carnal. Então, só no encaixe do corpo astral com o corpo carnal já são 3 corpos. E olha que interessante. Quando a gente estuda a lei da mente, a gente faz aquele desenho bem bonitinho. Vocês já viram? 5% é o
consciente. 95% é o subconsciente. Quando a gente faz esse desenho ele é extremamente simplista para a profundidade da explicação, mas ele serve muito bem para passar o ponto. Aí a gente vira e fala assim, 5% é seu consciente, 95% é seu subconsciente, e a gente não tem ideia do que está no nosso subconsciente. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas eu sei o que tem na minha mente. Não sabe por quê? A projeção disso daqui, quando a gente reflete nos corpos, todos os corpos estão aqui dentro. Então, olha que interessante. Todos os karmas, todas as experiências, tudo o que você viveu na tua existência, tudo o que você sentiu, passou em todas as suas manifestações, seja aqui, seja acolá, está no seu subconsciente. O seu subconsciente está no seu corpo astral. Está no seu corpo astral. Por isso que algumas coisas que você traz de experiências anteriores manifestam-se na sua vida presente. Por quê? Para purificar o corpo astral é feito o trabalho de desintegração, que passa pelo corpo etéreo e pelo corpo carnal. Então, a pessoa acaba vivendo, mas por que eu estou vivendo um karma? Por que eu estou vivendo uma dificuldade? Por que eu estou vivendo esse momento de purificação? É porque o seu corpo astral, representado no seu subconsciente, ele vai fazendo o processo de purificação e essa purificação passa pelo corpo etéreo e pelo corpo carnal. Olha que interessante. A título de exemplo, o uso de entorpecentes vai minando o seu corpo etéreo, o uso de entorpecentes. Então, por isso que pessoas que abusam de determinados vícios têm tendências a terem problemas, porque no desencaixe do corpo astral com o corpo carnal, manifesta algumas doenças, como, por exemplo, esquizofrenia, como, por exemplo, alguns problemas de transtorno, como epilepsia. Isso são manifestações quando o corpo etéreo ele está destruído ou parcialmente rompido e não tem um encaixe com o corpo astral. Diga, queria perguntar? O corpo astral é o corpo que você vai viver no mundo espiritual. É o corpo que você vai viver no mundo espiritual. Só que ele é um corpo muito mais leve e nele estão armazenados tudo o que você sente, tudo o que você pensa, exatamente. Depois você desencarna. As pessoas acham que é o seguinte, é porque na nossa mente funciona assim. Nós somos educados assim. Você é corpo carnal. Aí você está andando, um belo dia cai um asteroide e você morre. Aí você chega no mundo espiritual como? Com corpo carnal. Aí você chega lá todo bonitão, cheguei, tô igualzinho, e agora eu vou viver aqui na fazendinha, andando descalço, de véu branco, e vamos passar o resto da eternidade cantando os louvor. É assim que a gente pensa. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Na passagem, você, da morte do corpo carnal, você quando adentra no corpo, no mundo astral, no mundo espiritual, você vai fazendo toda a purificação para tirar o corpo etéreo, os resquícios do corpo carnal e do corpo etéreo. Quanto maior o nível e capacidade da pessoa de compreensão, mais rápido ela abandona esses corpos e ela vai com o corpo astral continuar o seu aprendizado e trabalhar com tudo aquilo que tinha no seu subconsciente. Quando você termina a sua missão aqui, aquilo que é ligado ao seu corpo carnal é desfeito, mas aquilo que está no seu corpo espiritual continua, no seu corpo astral continua. Então assim você fala, não estou conseguindo entender. Mas é normal, gente, porque quando a gente pega conceitos novos, a gente fala, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas observa como é que a Seitonei consegue aprofundar determinados assuntos e trazer uma visão muito legal das coisas. Então observa só, dentro do seu subconsciente tem uma área muito especial chamada supraconsciência. Essa supraconsciência é onde está acessado o corpo espiritual e o corpo da imagem verdadeira. Então, quanto mais a pessoa ela começa a trabalhar a manifestação do amor e ela começa a trabalhar a manifestação da imagem verdadeira, mais ela vai adentrando no seu subconsciente, ela vai entrando nessa supramente. E é aqui que começa a grande transformação da pessoa, porque ela começa a adentrar nos demais corpos que ela tem. Então, aquelas pessoas que fazem aquela conversão na vida, que elas mudam assim, você fala, meu Deus, como é que ela conseguiu uma mudança? É quando ela muda radicalmente a manifestação dos seus corpos. Então é muito interessante.
Então, quando a gente fala as coisas, muitas vezes as pessoas falam assim, comigo não tem nada a ver. Ela não tem noção das camadas que ela tem. E olha que interessante. O que você grava de sentimento aqui, quando você grava os sentimentos aqui, eles transbordam no seu corpo etéreo e isso forma em torno de você uma aura, uma vibração, uma atmosfera que mostra muito do que você tem dentro de você. Então, o que é a atmosfera? A atmosfera que nos envolve é exatamente a manifestação dos sentimentos que transbordaram no seu corpo astral e estão sendo projetadas de forma imperceptível pelo seu corpo etéreo e sentida pelo corpo carnal. Então, sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, há algo de estranho. A pessoa não falou nada, mas ela só de chegar do seu lado, você sente alguma coisa? Isso é o quê? É a atmosfera que as pessoas emitem. Então, quando a gente fala de atmosfera, as pessoas falam, não tem nada a ver, vai falar de vibração, que essas coisas... Não, o que nós estamos trabalhando é exatamente isso. Existem coisas invisíveis das quais nós não percebemos com o corpo carnal, mas a gente sente. Por que a gente sente? Porque a gente também tem um corpo espiritual. A gente também tem um corpo astral, melhor dizendo. Temos o espiritual, mas a gente tem um corpo astral. Então você acaba sentindo. Então olha que interessante. Quando a gente sente essa vibração, ela vem em forma, ela é percebida, ela é traduzida pelo nosso cérebro de uma determinada maneira. Olha que interessante, deixa eu trazer um exemplo para vocês entenderem. Todos nós temos o nosso corpo astral, correto? Como é que o nosso cérebro interpreta algo do qual ele não foi feito para interpretar? Ele traz imagens que façam sentido para nós. Então, olha que interessante, gente. Se aparecer um santo para a gente aqui, vamos imaginar que vai aparecer uma imagem de uma divindade. Como é que vocês acham que vai aparecer essa divindade para a gente aqui? Um santo católico, de repente? Um anjo? Nossa Senhora Aparecida, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, vai aparecer um anjo com asas grandes, tudo mais. Como é que esse anjo vai aparecer no Japão? Como é que ele vai aparecer na China? Como é que ele vai aparecer no Oriente? Ele vai aparecer da mesma maneira que aparecer para a gente? Não, porque naquela mente não faz o menor sentido. Se quer dar a manifestação de elevado, quando um anjo elevado vem, essa manifestação do elevado ela é traduzida no cérebro de uma determinada forma, que nós possamos compreender. Aí quando você para pensar, você, eu nunca parei para pensar que o santo no Japão vai aparecer de olho puxado, porque é assim que a mente vai reconhecer. Se aparece para mim um Deus, por exemplo, de uma religião que eu não conheça, tudo bom? Tudo bom. Prazer. Tá vindo da onde? Tá encarnado? Tá desencarnado? Quem é? Precisa de alguma coisa? Quer uma revista da Seitonê? Não tenho ideia de quem é. Não sei quem é. Para vir para mim, tem que vir de uma maneira perceptível. Então, muitas pessoas no Ocidente, quando tem uma visão ou tem uma percepção de um corpo astral elevado, vem em forma de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, aquele europeu de cabelos compridos, olhos azuis, pele branca, que é a imagem que nós reconhecemos. É a imagem que nós reconhecemos. É a imagem que nos traz a ideia de sagrado. Quando a gente compreende isso, a gente já fala, então até as imagens que nós enxergamos, aqueles que enxergam, depende de quem e da interpretação que o cérebro dá? Sim, sim e sim. Então, isso é muito importante. Por que os católicos normalmente veem Nossa Senhora? E os evangélicos veem normalmente Jesus Cristo? Por quê? Para o evangélico, Jesus Cristo é que faz sentido. Para os católicos, Nossa Senhora que faz sentido. Então, para cada um, o cérebro vai interpretando. Mas a manifestação da superioridade, da elevação, é a mesma. É a mesma. Olha que interessante. Já viram escrito? Um dia um anjo vindo da Seitonê recita. Um dia um anjo vindo da Seitonê. Você sabe quem é esse anjo da Seitonê que recita dentro da doutrina cristã? Miguel. Gabriel não. Miguel.
Miguel que levanta a espada para derrubar as trevas e a joga. É Miguel. Rafael é da cura, Rafael é o padroeiro dos médicos e Gabriel é que anuncia as boas novas. Mas o arcanjo que trouxe a verdade é o arcanjo Miguel. Miguel, ele que levanta a espada e coloca as trevas abaixo. Então o que acontece? Essa é a representação. Então prestem bem atenção. A vibração que nós guardamos dentro de nós é a vibração que vai moldar os nossos corpos e vai se projetar. Então eu dei toda a explicação para falar uma coisa que eu poderia ter começado simplesmente falando assim: gente, o que nós pensamos vibra. Por que o que nós pensamos vibra? Porque molda o nosso corpo. Esses corpos aqui, eles são extremamente moldados pelo pensamento. Como nós só enxergamos o corpo carnal, a gente pensa, besteira, o que eu pensar não muda, porque o corpo carnal muda rápido. Não muda. O corpo carnal não muda rápido. Mas os corpos mais sutis mudam rápido. Eles mudam bem rápido, bem rápido. Então, quando você está com raiva, quando você está com pensamentos ruins, os seus corpos mais sutis, eles sentem muito. Seu corpo etéreo sente muito e o seu corpo astral também. Ele também sente muito. Ele também sente muito. E isso vai se acumulando. Quando a gente fala, não acumulemos maus sentimentos no nosso subconsciente, o que nós estamos falando também? Não maltratemos os nossos corpos além da matéria. Por quê? Porque o acúmulo nesses corpos vai necessitar desintegração, e a desintegração vem em forma de manifestações fenomênicas desarmônicas. Olha que interessante. Olha que interessante. Aí quando a gente fala para vocês, temos que cultivar bons sentimentos e temos que cultivar boas ações, porque são elas que nós carregaremos. Onde é que estão os bons sentimentos e as boas ações? No seu corpo astral. Quem é que vai para o mundo espiritual? Seu corpo astral. Então a pessoa, quando é materialista, ela cuida do corpo carnal e esquece do corpo astral. E como ela esquece do corpo astral, ela chega absolutamente despreparada e precisando de todo um tratamento quando ela vai para o plano espiritual. Então, por isso que a vida não pode ser materialista. Aí o que o professor Masaru Taniguchi ensina? Temos que cuidar dos 5 corpos. Como é que a gente cuida dos 5 corpos? Tomamos consciência da nossa imagem verdadeira, manifestemos o amor, para que com os bons pensamentos tenhamos saúde, provisão e alegria. É impressionantemente lógico, fantástico, e você percebe isso daí naquilo que você faz no dia a dia. Então, quando a gente fala, temos que ter bons sentimentos, bons pensamentos, não é uma visão poliana da vida. Nós temos que ser otimistas, porque isso daí é a vibe luz, é o gratiluz, tem nada a ver com isso. A gente está trabalhando profundidade da experiência humana. Você tem que ser feliz, não é só porque felicidade é legal, você tem que ser feliz porque felicidade é a essência da tua vida. É a essência da tua vida. Quanto mais os sentimentos positivos você trabalhar, mais você acessa a sua imagem verdadeira. Vamos lá, gente. A imagem verdadeira é a extensão de Deus. Deus agora, tá bem ou tá ruim? Tá bem. Deus tá feliz ou tá triste? Feliz. Deus agora tá amando ou tá com raiva? Tá amando. Deus agora é pura alegria ou ele tá chorando tristeza? Pura alegria. Olha que interessante. Quando nós entendemos que os sentimentos positivos estão aqui e agora em Deus, você compreende, para lá, se Deus está amando, se Deus é a própria vida, se Deus está feliz, se Deus agora está próspero, se Deus está agora harmonioso, Ele está agora, logo Ele está dentro de mim. Então, ou seja, o amor, a vida, a provisão de Deus estão aqui agora dentro de mim. Quanto mais eu pensar nesses bons sentimentos, mais eu acesso. Quanto mais eu acessar, mais eu esparramo pelos demais corpos. É aqui que está a grandiosidade. Aí eu venho e afirmo, a prática mais importante da Seichonoe é a meditação Shinsokan. Por que a meditação Shinsokan é a prática mais importante? Porque ela é mais bonita. É porque é que você fica calado. É isso?
Não. Olha só. O que quer dizer Shin-Sokan? Ó, Shin-Sokan. O que quer dizer Shin-Sokan? Shin, Deus. So, ver. Kan, contemplar. Então, Shin-Sokan é a prática em que você vê Deus e o contempla. Espera lá, Deus a gente vê com os olhos carnais? Não. Portanto, eu preciso fechar os olhos e fazer uma viagem interior. Porque onde é que eu vou buscar Deus? No âmago dos meus corpos. E na hora que eu acesso Deus, o que faz jorrar nos demais corpos? A imagem verdadeira. Por isso que eu posso afirmar que a meditação Shin-Sokan é a prática mais importante. Quando eu trabalho bons sentimentos, eu estou trabalhando coisas maravilhosas? Com certeza, mas eu ainda estou trabalhando os corpos materiais. Quando eu trabalho a imagem verdadeira, eu trabalho o corpo imaterial, que é o corpo da imagem perfeita, é o corpo do nosso Jisso, é o corpo da nossa essência divina. Entenderam, gente? Olha que interessante. Então eu estou indo do conhecimento máximo para a gente chegar nos conhecimentos parciais. Por que eu preciso cuidar dos meus sentimentos? Porque senão eu vou emanar uma aura ruim. Tem pessoas que são extremamente inteligentes, extremamente competentes. Tinha uma moça que ela falava assim para mim: preletor, eu tenho 2 mestrados, eu tenho não sei quantas pós, eu sou extremamente inteligente, mas ninguém me dá uma chance. E eu falei para ela, é que o problema é o seguinte, você tem muito conteúdo intelectual e pouco conteúdo espiritual. Você se tornou uma pessoa antipática. Ah, mas eu sou tão legal? Não estou falando de legal de saber cumprimentar e saber puxar um assunto. Eu estou falando que você emite uma aura que afasta as pessoas. As pessoas não têm vontade de chegar perto, de estar com você, e aquelas que se aproximam são iguais. Então você provavelmente deve sofrer de muita puxada de tapete, você deve sofrer de muita apunhalada nas costas. Ela é exatamente isso, preletor. Como é que você sabe? Porque semelhante atrai semelhante. Então isso é duro, gente, é duro. Pensa só, Deus pegou 2 seres humanos, que é o seu pai e sua mãe, colocou no mundo e falou assim, ó, você vai se apaixonar por eles e tudo o que eles falarem você vai ouvir. Nós escutamos? Não. A gente já nasce com um chip, que a primeira coisa que a criança começa a falar com os pais é o quê? Não. Não, primeira coisa. A criança não começa falando sim, ela começa falando não. Você vem, filhinho? Não. Vamos, filhinho? Não. E esses não, dependendo da pessoa, ele continua mais ou menos até o final da adolescência, em torno dos 59 a 60 anos. Então continua durante toda a adolescência daquele ser, não. Não aprende com você falando. Como é que você acha que a vida vai ensinar? As pessoas acham que vai aparecer o arcanjo Gabriel, vai aparecer, eu vim te falar, faça isso, abestado. Aí o que acontece? Você não escuta seu pai e sua mãe, você vai escutar um espírito? Não vai. Aí as pessoas ficam querendo que as coisas se transformem sem fazer o que é necessário. Qual é a maneira fantástica que a vida tem de te ensinar? Se você não quer fazer, ela quebra você. É simples assim. Você não quer aprender? Então a gente arrebenta você todo, destrói tudo, que aí você vai parar e refletir. Na hora que você reflete, você toma a decisão de mudar. Por isso que a vida ensina ou pelo amor ou pela dor. A dor não é porque a vida quer que você sofra, é porque é a maneira que você tem de aprender. Como você não quer mudar o espectro do teu ego, a vida tem que vir te dar a volta. E esse dar a volta, quando você está pegado, você sofre. Você sofre. Então, quantas pessoas não querem trabalhar o seu corpo espiritual? Não vou trabalhar meu corpo astral, a cabeça é minha, a cara é minha, eu faço o que eu quero, vou falar o que eu quero, o problema é seu. Aí acumula de coisa ruim, explode em forma de doença. Aí na hora que chega o médico e fala, vai morrer. Aí a pessoa, não quero morrer. Aí ela decide dar uma guinada e começar a trabalhar o que é invisível. Isso proporciona um crescimento na vida dela. É o aprendizado. Por isso que na Setioné a gente aprende. Todas as lições são válidas. Todas as lições são válidas. Por quê? São processos de entendimento que você precisa mudar. Então é assim que a vida faz.
Quando nós temos a possibilidade de aprender isso e vamos por amor, a gente transforma sem precisar de chicote no lombo. A gente vai entendendo e vai se transformando. Por isso que na Seitonia a gente fala, temos que trabalhar os bons sentimentos. Porque o que é o bom sentimento? É você encher o seu corpo astral daquilo que é condizente com a imagem verdadeira e projeta-se no seu corpo astral e no seu corpo fenomênico a verdade. Então, quanto mais luminosos são os seus pensamentos, melhor é a sua atmosfera. Gente, isso aqui é legal, porque ela é invisível. Tem aquela pessoa que você olha assim, você fala assim, não bateu o santo, não deu certo. É por quê? Porque há ali incompatibilidade de vibração. E quando a gente tem a incompatibilidade de vibração, a gente, quando compreende, a gente vai ver questões de hábitos. Então tem pessoas que falam assim, nossa, aquela pessoa ela é tão bondosa, mas as coisas não dão certo para ela, é porque a atmosfera que ela emite não é a atmosfera que atrai as boas coisas. Ah, mas eu só vejo ela sorrindo. Ok, vai conviver. Porque a gente faz um corte muito superficial. A gente pega a pessoa, por exemplo, a pessoa vem aqui toda segunda-feira, vou trazer como exemplo eu. Ai, o preletor João é tão maravilhoso, ai, porque ele é tão legal. Vocês estão vendo um recorte. Quem convive comigo é que sabe qual é a minha atmosfera. É quem convive comigo. É quando eu acordo de manhã, às 7 horas da manhã, é que nós vamos ver o que está vibrando dentro de mim. Quando você tá sob pressão, a coisa está acontecendo, aí você vai ver o que está vibrando. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, ele é tão legal. Você não sabe o que está armazenado, quais são os sentimentos que estão dentro dele, o que é que ele está alimentando, que ele está impregnando o corpo astral dele, então você não pode afirmar. Uma vez uma moça maravilhosa casou com um cara que era horroroso. Aí vieram conversar comigo e falaram assim, mas como é que uma moça tão maravilhosa casa com um cara tão horroroso? Eu falei, é porque na maravilhosa você está vendo a coisa boa, no horroroso você está vendo as coisas ruins, mas no ambos possuem a mesma vibração. Possuem a mesma vibração. E com o passar do tempo, todo mundo notou, realmente, são da mesma maneira de pensar. Então, nada acontece que não seja observando a lei, gente. Observe, o ar, tanto no espectro da física astronômica quanto da física atômica, a lei é a mesma, gente. Funciona da mesma gente. No astronômico a gente não consegue ver, tanto porque o tempo para a física intergaláctica, ele é gigantesco. Então, 4 bilhões de anos para o universo é um piscar de olhos. Para a gente é muito tempo. Agora, na física subatômica, a natureza já nos ensina. O semelhante se atrai, gente. Se não for semelhante, não se atrai. O elétron não tem boca, nariz, não tem olho, e ele sabe exatamente com quem que ele vai se juntar. Ele sabe exatamente com qual camada da órbita do átomo ele vai ficar, e ele sabe qual é a quantidade de energia que ele precisa para mudar de camada e emitir energia, seja em forma de fótons ou de outra forma, quando ele recebe esse quantum de energia. O elétron faz isso por afinidade. Tanto que a gente aprende, o carbono tem 4 ligações. Você não vai ver chegando um quinto falando assim, ô carbono, bora lá, velho, coração de mãe, onde cabem 4, cabem 5. Não vai ter isso se isso não for alguma coisa manipulada. De forma natural você tem a afinidade. Então, se o próprio mundo subatômico já mostra afinidade, por que nosso mundo não vai ter, se esse mundo é regido por leis? Por que a gente não enxerga afinidade? Porque a gente só enxerga um corpo. A gente só vê um corpo. Aquela pessoa ela é tão boa, ela é tão legal, mas ela não enxerga o que está por detrás. Olha que interessante que o professor Masaru Taniguchi fala. Olha lá. Melhore sua atmosfera manifestando sentimentos de amor. De todas as pessoas, emana e fica pairando ao seu redor certa atmosfera proveniente do corpo astral. Olha que interessante. Do corpo astral. Do corpo astral. Então, por isso que eu fiz toda essa explicação, para que quando eu chegasse na leitura do livro, a gente compreendesse o que é o corpo astral. E vou só abrindo um parêntese, gente.
Olha que interessante, deixa eu contar isso aqui. Não é o tema da palestra, mas só para abrir um ponto que é interessante. No momento em que você falece, dependendo das mazelas mentais que você tem, você carrega para o seu corpo astral. Por isso que na Sutra Sagrada fala lá, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espírito que não tem coração e sofre de doença cardíaca. Quem não cria é a mente. Se a mente projeta uma doença no corpo carnal, ela também projeta uma doença no corpo astral. Então, existem inúmeros espíritos que passam para o mundo espiritual e continuam vivendo da mesma doença que eles tinham em vida. Então, quando as pessoas falam, morreu de doença, vai descansar em paz. Gente, depende. Depende do grau de conscientização que partiu para o mundo espiritual. Porque aquilo que você tem de base na sua mente vai refletir no seu corpo astral também. Por isso que o trabalho feito aqui influencia quando você for para o lado de lá. E mais uma curiosidade. Pessoas que não tomam consciência de que morreram e ficam vagando no mundo espiritual. Quem assistiu aqui o filme O Sexto Sentido? Não viram não, gente? Viram? Quem não viu, assista. O Sexto Sentido. É um filme que trabalha muito essa questão da conscientização. Então, o espírito que não tomou conscientização e vai para o mundo espiritual, ele vai com o corpo astral dele manifestando em pedaços. Então, não manifesta os pés, nem as mãos e nem as pernas algumas vezes. Então, os espíritos errantes, por isso que os fantasmas flutuam. Olha que interessante. Então, quando você entende isso aqui, você fala, então por isso que quando as pessoas veem os fantasmas, o fantasma está flutuando. É espírito que não tomou consciência que foi para o mundo espiritual. Então, ele fica vagando com seu corpo astral ainda em pedaços. À medida que ele vai tomando consciência, o corpo acaba de se completar. E o corpo é de qual forma? Quando a gente chegar lá, a gente descobre. A gente não precisa se preocupar, não. A mente transita nesses corpos. Transita. Excelente apontamento. Excelente. Como é que é o nome da senhora? Rosângela. A senhora Rosângela fez aqui um excelente apontamento. A mente transita por todos os corpos. Por isso que quando nós fazemos alguma coisa errada, nasce em nós o sentimento de culpa. A consciência toca. Por que a consciência bate em nós? Porque nós temos acesso a outros corpos que mostram que aquilo não é o correto. E como é que as pessoas fazem para entorpecer a consciência? Bebida, drogas, usufruto da matéria, cigarro. Então as pessoas começam a se tornar viciadas. Videogame, tudo que gera vício, luxúria, tudo que gera vício, tudo que gera fuga mental, é exatamente porque muitas vezes a pessoa não quer lidar com a consciência dela. Então a pessoa ela precisa transitar. É aqui que está a resposta, porque que em festa, quando todo mundo bebe, todo mundo é legal. Por que quando todo mundo bebe, todo mundo é legal? Tem aqueles bêbados que ficam ricos, começa a pagar para todo mundo, tem aqueles bêbados que é gente boa, que te abraça, tem aqueles que são amorosos, te beija, nunca falou um bom dia para você, mas quando tá bêbado, vem cá, você é a pessoa mais querida, te beija. Todo mundo na festa é legal e fantástico, porque na festa todo mundo entorpece a mente e amaina o sentimento de culpa, de autopunição e de verdadeira visão. No dia seguinte, quando acorda, tem que lidar com a realidade do que carrega, com a atmosfera que carrega. Aí vem um peso, vem um sentimento de culpa, vem um monte de coisa. Então, quanto mais a pessoa precisa apagar esse sentimento de culpa que ela tem, mais é a chance dela de ficar viciada em alguma coisa que entorpeça o cérebro. Por isso que a espiritualidade liberta. Quanto mais a pessoa estuda a natureza divina dela, menos ela precisa de algo para entorpecer e acalmar o sentimento de raiva. Gente, mágoa dos pais, raiva, ódio, sentimento de culpa, ideia de pecado, tudo isso são coisas que doem, machucam o corpo astral e muitas vezes a gente precisa entorpecer o corpo carnal para não sentir. Exatamente porque a mente transita em todas. Porque se a mente só ficasse no corpo carnal, o que você jogasse no corpo astral, não ia fazer a menor diferença. Mas exatamente porque a mente vai para o corpo astral é que você sabe e você sente e dói. Olha que interessante. De todas as pessoas emana e fica pairando ao seu redor certa atmosfera proveniente do corpo astral. Algumas pessoas são dotadas de aparência abastada, outras de aspecto de dignidade, nobreza ou pobreza.
Isso não ocorre simplesmente porque os caracteres físicos ou fisionômicos possuam essa aparência, mas porque o corpo astral... Ai, peraí que a página fugiu. O corpo astral das pessoas emite vibrações invisíveis aos olhos carnais, as quais as envolvem. O corpo astral situa-se à vontade, as emoções e os sentimentos. Quando a pessoa mantém constantemente pensamentos de crítica, censura e sentimentos de mágoa ou ódio, é emanada do seu corpo astral uma atmosfera agressiva, que a envolve, apesar de invisível aos olhos carnais. As pessoas ao redor captam essa atmosfera e, sem saber exatamente porquê, sentem que da pessoa emana um ar hostil e desagradável. Ou seja, ela se torna antipática. Então, olha que interessante. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu sou uma pessoa tão bondosa, eu sou uma pessoa tão correta, mas as coisas não dão certo para mim. É porque de você emana uma atmosfera desagradável. Você é correto, você paga os seus impostos, você não bate ninguém, você não rouba ninguém. Mas dentro de você tem sentimentos de ódio, raiva, rancor, inveja, indignação, tristeza, medo. E isso vai fazendo com que o seu corpo astral seja detonado. Isso vai se manifestando na forma do destino, seja em forma de doença, seja em forma de infelicidades e infortúnios. Agora, o professor continua. Aquele que constantemente emite sentimentos de amor, solidariedade, bondade, compreensão, costuma ter uma atmosfera agradável, calorosa e amistosa. Olha que interessante. Vamos fazer um experimento rápido. Lembra da pessoa dentro da sua família que mais fala de política? Aí você fala, caraca, sou eu. Vamos lá. Quem é a pessoa que mais fala de política? Qual é a vibração que ela emite? Uma vibração de tranquilidade ou de embate? De embate. A conversa é fácil ou é difícil? Difícil. Aí você para pensar, você fala, olha que interessante. Pensa na pessoa que você conhece que é a pessoa mais irritada. Qual é a vibração que essa pessoa passa? É uma vibração de acolhimento ou uma vibração de você ter até medo de chegar perto da pessoa? Porque tudo ela explode. Medo. Se você sente medo, qual é a sensação que passa? Agradável ou desagradável? Aí você começa a pensar, caraca, como é que eu estou construindo o meu lar? Eu estou construindo o meu lar em base de sentimentos nobres ou de sentimentos ruins? Aí você entende por que o professor Masaru Taniguchi fala, é necessário se harmonizar, é necessário perdoar, é necessário agradecer, é necessário sorrir, é necessário manifestar o amor. Por quê? Esses sentimentos são os que vão preservar o seu corpo astral, fazer com que a imagem verdadeira manifeste e o seu corpo carnal seja o mais saudável e próspero possível dentro da sua missão. Olha que coisa fantástica. Aí você compreende. Então é por isso que eu tenho que ficar agradecendo. Por que a gente fica repetindo muito obrigado? Uma vez eu ouvi isso de uma senhora. Eu tenho que repetir muito obrigado até Deus me dar? Aí eu li, da onde que a senhora tirou isso? Não, falaram para mim que se eu falar muito obrigado, vai chegar a hora que Deus vai falar, tá bom, eu te dou. Aí eu falei, a sua intenção é manifestar a Deus ou é irritar a Deus? Porque você está agindo como aquela criança que fica do lado do pai, compra pai, compra pai, compra pai, compra pai. E o pai fala, não vou, compra pai, compra pai, compra pai, compra pai. Até o pai explodir. Aí eu falei, não é esse a finalidade de você agradecer. Qual é a finalidade de você agradecer? É você mudar as vibrações que emitem no seu corpo astral. E quando mudar o seu corpo astral, o que acontece com o seu corpo carnal? Muda. Muda. Já brincaram de massinha? Quem aqui já brincou de massinha? Ó, gente, vale a pena ainda brincar como adulto, viu, gente? Você pega a massinha, você começa a amassar a massinha. Ela vai ficar na forma que você quiser. Se você quiser fazer uma pizza, você amassa. Se você quiser fazer uma bola, você enrola. Se você quiser fazer uma minhoquinha, você bota assim na mão. Se você quiser botar no molde, fazer a escultura que você quiser, você faz. Da mesma forma que nós pegamos a massinha e moldamos,
Nós pegamos os nossos corpos e moldamos no aspecto que nós queremos. E como é que nós moldamos os nossos corpos? Com os nossos pensamentos e sentimentos. Está aqui o ponto-chave para a gente dar uma guinada na nossa vida. É quando a gente transforma os nossos sentimentos. E olha que coisa boa. Quando você pega um livro da Seitonei e começa a ler, você se sente melhor. Por quê? Porque está falando de coisas elevadas, de coisas purificadas, de coisas perfeitas, coisas referentes ao sagrado divino. Então você se sente bem. Quais são os sentimentos que você grava? Bons sentimentos. O que você está trabalhando? O corpo astral. Então ler o livro da Seitonei é uma oração. Quando a gente fala, leia os livros. Aí teve uma vez uma jovem que falou para mim, mas eu tenho preguiça. Eu falei, minha filha, veio para o planeta errado. Esse planeta não é lugar de ter preguiça. Esse planeta é lugar da gente aprender a trabalhar e superar. E como é que a gente vai fazendo isso? Com o auxílio da transformação do nosso corpo astral, do nosso corpo etéreo, do nosso corpo físico. Então, o que ajuda o corpo físico? Malhar. Você vai para uma academia para malhar, vai ajudar o seu corpo físico a ficar forte. O que ajuda o seu corpo etéreo? Tomar sol. Legal? Tomar sol. Quando a gente toma sol, a gente fortifica o nosso corpo etéreo. E o que ajuda o nosso corpo astral? Bons sentimentos, boas palavras, boas ações. É isso que ajuda. Então você vai alimentando os seus corpos, aí você fica um ser humano inteiro e não espedaçado. Então tem pessoas que estão preocupadas só com botox aqui. Estão preocupados só em fazer aqui as harmonizações aqui na cara e não está preocupado em trabalhar o que tem aqui dentro. Aí você tem pessoas que são lindas por fora e medonhas por dentro. A vibração é horrorosa. A pessoa ela é carregada. Ela é carregada. O professor Masaru Taniguchi chegou em Nova York em 1963. Ele está fazendo uma peregrinação pelos países da América do Norte, América Central e América do Sul. Isso em 63. Gente, é muito legal. Tem uma filmagem do professor Masaru Taniguchi em 1973 aqui na plataforma da rodoviária. Ele veio visitar Brasília e tem uma filmagem dele aqui na plataforma da rodoviária. Então a gente de Brasília fica morrendo de orgulho, gente. Ó, o professor Masaru Taniguchi passou lá na rodoviária. Na época ele deve ter pego o grande circular, gente. Quem é da época entende. De repente. Aí o que acontece? O professor Masaru Taniguchi entrou no saguão do hotel em Nova York, onde ele ia ficar hospedado, porque ele ia fazer atividades. Todos que estavam no saguão, no momento em que ele passou, se curaram. Todos manifestaram alguma cura, alguma solução de problemas. Aí você pergunta, por que isso aconteceu? Ah, porque o professor Masaru Taniguchi era um cara fantástico. Sim, mas não é só ele que fez isso no mundo. Nós tivemos outros espíritos que também fizeram coisas fantásticas. Por que isso aconteceu? Porque a vibração que emanava do corpo astral dele era tão forte que só de se aproximar você já sentia e você se elevava. Já reparou como é que a gente fica bem quando a gente assiste uma palestra da Seitonei? Por que a gente se sente bem? Não é pela minha linda voz, meus olhos verdes e minha pele fantástica. Não é por causa disso. A gente se sente bem porque as palavras da verdade elevam o que em vocês? O seu corpo astral. Os bons sentimentos eles são extraídos de dentro de nós que a gente se sente bem. Essa vibração elevada é o trabalho que é feito no corpo astral. Por isso a gente se sente bem. Olha que interessante. Você senta numa postura que você vai ficar um bom tempo com o corpo carnal. Nós vamos entrar na meditação Shinsokan. Quem menos gosta da postura da meditação Shinsokan é o corpo carnal. É o corpo carnal. Só de falar que nós vamos fazer meditação, começa a coçar, começa a pesar. Você está na postura toda errada. Vamos fazer a meditação. Na hora que você começa, você começa. Aí você fala, esse trem não acaba. Aí tem gente que abre o olho para ver, deixa eu ver se o preletor dormiu. Porque está em silêncio lá e não fala nada, velho. Deixa eu ver se ele dormiu. Aí abre o olho e fica esperando para ver se eu vou cair com a cabeça. E tá lá. O corpo carnal não gosta, não gosta. Mas quem é que a gente está trabalhando na meditação Shinsokan? Mais verdadeira. Que vem trabalhando todos. Então, por isso que é importante a gente, inclusive, botar ordem na casa. Corpo carnal, dá licença, que agora eu vou trabalhar o meu espírito. Tu quieta, fica quietinho, que nós vamos fazer agora a oração. Quando a gente entende isso, você entende por que nós temos que superar o físico. Por que nós temos que superar os sentimentos. Então, ó, ódio, gente,
raiva, desarmonia, todo sentimento negativo são machucados que estão no seu corpo astral. A gente tem que estancar esses machucados. Da mesma maneira que a gente costura o corpo carnal, bota band-aid, passa antisséptico e deixa que o corpo carnal se cure, a gente também precisa curar o nosso corpo astral para que os machucados de outrora não machuquem, não sangrem, não doam mais, e aí a gente tem um maravilhoso reflexo no mundo fenomênico por meio desse transbordar da vibração. Por isso que os bons sentimentos são importantes, são fundamentais, eles são essenciais. Bom sentimento, gente, é questão de saúde. Olha que interessante, chegam pra gente e falam assim, dicas de saúde, coma salada. Aí a pessoa fala, mas eu conheço uma pessoa que come salada e morreu. Sim, porque salada ajuda o corpo carnal. E cadê a dica de saúde para o corpo astral? Cadê a dica de saúde para o corpo astral? Cabe a nós falarmos, coma saudável e pense saudável. Não adianta nada você estar seguindo uma dieta restrita se dentro da sua cabeça só tem coisa ruim. Vai estourar, vai dar problema. E nós vamos ter situações que as pessoas vão falar assim, nossa, mas era uma pessoa tão boa, e mesmo assim aconteceu. Acontece por quê? Porque aqui não está sendo trabalhado. E detalhe, gente, isso aqui é invisível. Isso aqui é invisível. A gente não vê, nem a gente sabe o que a gente tem. Então, por isso que quando você trabalha bem isso daqui, você vai melhorando o seu destino, porque você vai usando a lei dos semelhantes e você facilita que as boas coisas lhe sejam trazidas pela vibração do seu corpo astral. Tranquilo, gente? Ok? Tem muita coisa para falar. Dá aqui para eu continuar mais 2 horas tranquilamente falando sobre o assunto, mas nós vamos terminar porque nós vamos para a prática da meditação Shinsokan. Um ponto que eu achei bem legal é que nós conseguimos entender o tanto que a meditação Shinsokan ela é importante quando nós compreendemos que ela visa exatamente a manifestar a nossa imagem verdadeira. Tudo bem? Então vamos para a prática. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração, por favor, gente. Vamos agora para a nossa meditação Shinsokan. Vamos ver, vamos visualizar, vamos contemplar Deus para que possamos cada vez mais gravar os bons sentimentos dentro de nós. Então é muito importante que durante a prática a gente, sinta realmente a vida de Deus pulsando no nosso interior para que nós possamos ter os melhores sentimentos. Lembremos-nos sempre, os sentimentos de Deus estão dentro de nós, no nosso corpo da imagem verdadeira. E é a Ele que nós vamos contemplar. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos visualizar e contemplar esse mundo maravilhoso, que é o mundo da imagem verdadeira, que está dentro de nós. Eu estou dentro de Deus e Deus está dentro de mim. A verdade, a essência, ela é imaterial, transcende tempo e espaço, está presente em todos os lugares. Muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Aos que estão presentes, queiram ficar de pé novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, podem se sentar. Vamos agora passar ao nosso dever de casa, que são aquelas tarefas fáceis, diárias, que nos possibilitam e muito mudar os nossos sentimentos. Então tem várias maneiras que nós podemos fazer, tem várias formas que possibilitam essa transformação. A primeira e mais importante de todas é a nossa meditação Shinsokan. Nossa meditação Shinsokan diária, que possibilita que nós consigamos realmente mudar e transformar nossos sentimentos. Segundo, nós podemos repetir frases que nos ajudam. Tem vários tipos de frases que a gente pode repetir, tem várias coisas, não são só essas. A gente pode utilizar as palavras muito obrigado para exprimir gratidão. A gente pode utilizar outras repetições. Então a gente pode colocar aqui: sou feliz, sou saudável, sou harmonioso, sou próspero. Olha que legal. Então aqui, ó, você pode colocar, isso daí te ajuda muito. E detalhe, gente, eu vi, me passaram, que eu achei muito interessante, a moça fez o seguinte, ela recebeu o dever de casa pelas mensagens do WhatsApp e ela pegou e colocou na tela do celular dela. Aí toda vez que ela clica para abrir, aparece o dever de casa para ela e ela não esquece de fazer. Então ela conseguiu fazer bastante e ela mandou para mim, eu achei essa dica excelente. E aí você pode colocar aqui para fazer, gente, ó, 200 vezes por dia. Por que 200 vezes? É o número em si? Não. A repetição vai ajudar a gravar dentro de você. A gravação ajuda a mudar os sentimentos. Mudou os sentimentos, você está cuidando do seu corpo astral. Ok, gente? Quero agradecer muitíssimo a presença dos senhores e das senhoras, a você de casa, meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima e que possamos cada vez mais ter bons sentimentos, boas vibrações e com toda certeza cuidarmos do nosso interior. Meu muito obrigado, feliz semana, até a próxima.